Muito bom estar com você nesse culto de celebração ao nosso Deus. E já nos reunimos hoje pela manhã. Já fazem aproximadamente um mês e alguns dias que estamos tendo 2 cultos ao domingo. Então, se você tem algum conhecido, algum familiar, algum amigo, que à noite é ruim de sair, saiba que temos um culto às 10 horas da manhã, ao domingo também. Você pode estar presente. E hoje estaremos falando a respeito de existe um segredo para uma família feliz? Estaremos encerrando essa série de mensagens fortalecendo a família. No próximo mês, como já tem sido dito, estaremos falando, enfocando principalmente a questão de missões, a questão de compartilharmos o projeto de Deus para nós como igreja, como cristão. E eu gostaria de ler com vocês um texto que se encontra em Lucas, capítulo de número 15, do verso 8, o verso 9 e o verso 10, que conta uma parábola que Jesus nos ilustra uma grande verdade que eu gostaria de compartilhar com vocês essa noite. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, do verso 8 ao verso 10, nos diz assim: Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aleluia. Esse texto, Jesus está ilustrando algumas verdades e ele está falando realmente da alegria, do gozo, do regozijo que é quando algo que está perdido é encontrado. O capítulo 15 de Lucas é conhecido como o departamento de achados e perdidos na Bíblia, porque ali se perdeu uma ovelha, se perdeu um filho, se perdeu uma dracma, muitas coisas perdidas foram encontradas. Dracma era uma moeda que equivalia aproximadamente a um dia de salário de um assalariado. E essa mulher tinha 10 dracmas. Existia uma cultura que as mulheres tinham por hábito ter uma espécie de um colar, de uma joia composta por 10 dracmas, mas não é isso que eu quero entrar, não é esse enfoque. A grande verdade é que essa mulher tinha 10 moedas e ela perdeu uma moeda. Mas ela se dispôs a procurá-la, encontrou-a e depois que a encontrou, ela fez uma festa. Hoje nós estamos falando em relação à família, à nossa casa, aos nossos relacionamentos. E quem de nós não gostaria que a sua casa, o seu casamento, os seus relacionamentos fossem um lugar de alegria? Aonde nós pudéssemos verdadeiramente termos a alegria do encontro, aonde você se encontra como indivíduo, como pessoa. Aonde você encontra suficiência, você não precisa de buscar em outras fontes, em outros lugares, nada, porque você se completa, você se realiza. Esse é o projeto de Deus para a família. Um lugar onde os filhos encontram segurança, encontram apoio, referenciais, balizas, que norteiem a sua caminhada, onde a mulher encontra no esposo, onde o esposo encontra na mulher, lugar para a suficiência, para a realização como pessoa, como indivíduo. Esse é o projeto de Deus, esse é o ideal de Deus para a nossa vida, para os nossos relacionamentos, para as nossas famílias. Mas, infelizmente, somos obrigados a admitir que essa não é a realidade de muitos lares. Muitos lares, muitas casas, muitas famílias, não existe razão para festejar. Não existe razão para festejar, para celebrar, para alegria, porque se encontram vivendo uma realidade que está debaixo de tragédias, de crises, de problemas. Estão vivendo empobrecidos. Gente, como igreja, nós estamos buscando alcançar todas as pessoas, em todas as camadas sociais, em todas as faixas etárias, e você se surpreenderia se eu contasse para vocês as realidades, os pequenos detalhes do que você encontra nas pessoas que chegam a este lugar, que nos procuram muitas vezes, porque aonde elas precisavam, aonde elas necessitavam encontrar um lugar de encontro como pessoa,
Elas não se encontram, estão perdidas dentro de casa, não encontram suficiência. Você acha por que muitas pessoas precisam encontrar, meninos e meninas, precisam encontrar às vezes num traficante, às vezes numa gangue, às vezes numa tribo, se encontrarem como pessoa com a sua identidade, porque elas não se encontram como indivíduo dentro de casa? Por que muitos maridos não conseguem se realizar como homem, com H maiúsculo, na sua vida, na sua intimidade, em todas as áreas dentro da sua casa, e ele precisa pular a cerca? Porque muitas famílias estão vivendo totalmente o oposto da realidade de Deus para nós. Porque a grande questão é isto que essa parábola nos ensina. Nós, durante a nossa caminhada, estamos propensos a perdermos durante o caminho muitas coisas. Essa mulher perdeu uma dracma. O texto é claro, o texto é categórico. A tragédia dessa mulher, o problema dessa mulher começou quando ela perdeu alguma coisa. Gente, nós vivemos em um mundo que, mesmo você sendo cristão, mesmo você conhecendo a Jesus, mesmo o Espírito Santo habitando em você, a realidade de se perder alguma coisa, de se perder um valor, de se perder um sentido, é uma realidade. Essa mulher perdeu, durante a sua caminhada, uma dracma. A grande verdade é que muitas vezes dentro de casa é o lugar onde a gente mais perde as coisas. Justamente dentro de casa é o lugar onde a gente deixa escapar os valores mais importantes. Talvez você já tenha perdido na sua casa, nos seus relacionamentos, o amor. Talvez você se pegue às vezes pensando e dizendo: o que eu estou fazendo aqui? Alguns até já se conformaram, porque simplesmente estão empurrando com a barriga. Quantos já perderam a harmonia? Não existe mais paz dentro de casa. Companheirismo nem se fala, é cada um cuidando dos seus interesses, cada um puxando para um lado e o outro puxando para o outro. Não existe mais nenhum companheirismo. Quantas pessoas estão perdendo o respeito? Essa semana foi notícia em toda a mídia nacional um vídeo filmado no celular daquele caso do menino Bernardo em 3 Passos. E a gente começa a perceber que ali, gente, estava um pai e um filho e uma madrasta. Sempre a madrasta já diz madrasta. Tem gente que acha que não existe uma boa drastra, né? Mas a grande verdade é que por que se chegou a esse ponto? Por que você percebe uma gravação de um menino enfrentando o pai com um facão, com uma faca, e um pai filmando o filho para mostrar, para provar que o filho era... Gente, aonde essa família foi indo que se perderam esses referenciais? Alguém vai dizer: mas isso é porque eles não conhecem a Jesus, eles não conhecem a Deus. Gente, eu poderia dizer para vocês muitas pessoas de carteirinha que vivem dentro de uma igreja e estão perdendo valores. Alguma coisa está se perdendo durante o caminho. Então a grande realidade é que nós precisamos perceber que, se nós não estivermos atentos, nós podemos ir perdendo valores, perdendo coisas importantes. Essa é a questão. Talvez já na sua casa, na sua família, já se perdeu o diálogo, ninguém mais se entende. Os pais não conversam mais com os filhos não conversam mais com os pais. Entre marido e mulher só existe aquelas coisas comuns, notórias, aquele palavreado que não leva a lugar nenhum, porque eles não dialogam mais. Eles simplesmente conversam. Não existe mais afeto, não existe mais intimidade. Gente, o que tem de gente aturando por aqui a sua vida íntima, o que tem gente suportando essa cruz, pelo amor de Deus. Será que é esse o objetivo de Deus? Porque se perderam durante o caminho algumas coisas. Mas essa mulher nos ensina uma lição, que nós precisamos estar constantemente fazendo uma contabilidade. Nós precisamos constantemente estar conferindo, verificando se não perdemos alguma coisa. Talvez você me diga: não, em casa não perdemos nada. Pergunte para a sua esposa. Talvez para você não perdeu nada, mas pergunte para ela.
Se ela não vai dizer que ela perdeu o príncipe encantado, virou um sapo. É que nem aquela que disse que tinha casado com um príncipe que veio com um cavalo branco e depois ela descobriu que casou com um cavalo, que o príncipe passou longe, fiquei com o cavalo. Pergunte, verifique. Porque às vezes nós estamos levando a vida sem conferir se algo se perdeu. Nós não estamos percebendo. Faça uma procura honesta. Você tem a coragem de olhar nos olhos do seu marido e dizer: meu bem, eu sou a mulher que você sonhou? Olhar nos olhos da sua esposa e dizer: meu bem, eu sou o marido que você sonhou? Meu filho, minha filha, eu sou o papai que você sonhou? Olhar para o seu pai e dizer: pai, eu sou o filho que você tanto orou para ser? Nós temos essa coragem. Essa mulher, em algum ponto da sua vida, ela contou as suas moedas. Isso é tão interessante que a Bíblia diz que nós, como cristãos, precisamos de tempos em tempos fazermos uma reflexão. Semana que vem nós estamos celebrando a Ceia do Senhor. E durante 33 anos nessa igreja, todos os meses, em alguns meses 2 vezes no mês, nós lemos um texto que a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem, a mulher, a si mesmo. Deus está dizendo a mim e a você que nós constantemente precisamos fazer uma reflexão, fazermos uma autoanálise, para ver se não estamos perdendo alguma coisa pelo caminho. Esta é a realidade. Essa parábola ensina para mim e para você que se eu e você não estivermos atentos, nós podemos estar vivendo a nossa vida e um dia nos acordarmos e olharmos para trás e deixamos muitas coisas importantes perdidas. Por isso é fundamental fazermos o que essa mulher fez. Ela verificou e descobriu. E quando ela descobriu, ela decidiu procurar. Ela decidiu procurar o que estava perdido. Ela não se conformou. Eu perdi, eu vou encontrar. Eu perdi, eu vou achar. Ela tinha esse desejo, ela tinha essa disposição. Você e eu precisamos decidirmos no nosso coração sermos a pessoa que Deus quer que sejamos para encontrar o que está se perdendo. Sabe qual é um dos grandes problemas nos relacionamentos familiares? É que a gente fica num canto esperando que o outro venha de encontro a nós. Esperando que o outro venha, que admita que as coisas não estão tão boas. O nosso afeto há muito terminou, não existe mais carinho. Então eu vou ficar esperando para ver se ela vai me tratar bem, se ela vai ser carinhosa comigo, se ela vai ser... E ela fica no canto esperando para ver se ele vai ser carinhoso, se os filhos vão tomar a iniciativa, se os pais vão tomar a iniciativa. Todo mundo fica esperando e o tempo vai passando e a distância apenas vai aumentando. Essa mulher, ela detectou, ela teve conhecimento, ela verificou, ela examinou e disse: está faltando alguma coisa. Ela podia ter dito: eu vou esperar meu marido chegar no sábado do trabalho. Isso é coisa para ele procurar. Não, eu vou na polícia. Não, eu vou na igreja, para o pastor, para a igreja, alguém tem que achar. Não. Ela disse: eu perdi, algo está faltando e eu me disponho a ser a pessoa que vai encontrá-la. Você se dispõe a ser a pessoa, a tomar a iniciativa, a retomar o que você perdeu nos relacionamentos familiares? Ou você está esperando, 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 esperando. E a banda passou e você não viu. Aquela mulher, ela teve consciência de algo se havia se perdido. O afeto, o carinho, o diálogo, a vida espiritual, a honra, a fidelidade. Alguma coisa se perdeu e ela decidiu-se ser a pessoa que ia ser usada por Deus para retomar o caminho, para encontrar. Por isso, ela valorizou as pequenas coisas, ela valorizou os pequenos detalhes. Gente, o número 10 na Bíblia
ele significa a totalidade, a integralidade. Por isso Deus diz 10 mandamentos. Por que não 12 mandamentos? Por que não 7 mandamentos? Por que não 9 dracmas, 8 dracmas, 7 dracmas, 5 dracmas? Porque o número 10 na Bíblia significa totalidade. Por isso que quem tem 10 dedos tem todos os dedos. Vocês não tinham pensado nisso. A grande verdade é que Deus está dizendo que essa mulher não abriu mão de nada. Ela poderia ter dito, mas eu ainda tenho 9. Por que eu vou estar querendo respeito? Perdeu-se o respeito, mas eu ainda tenho 9. Não, ela não minimizou, ela não se conformou, ela valorizou todas as coisas. É isso que Deus está dizendo a mim e a você, que nós não podemos nos contentar com menos do que tudo que Deus quer para as nossas vidas. Mas essa mulher, antes de ir buscar a que se perdeu, ela conferiu a sua bolsinha, a sua pochete, a sua carteira. Por que a moeda caiu daqui? Tem um rasgão aqui, tem um descosturado. Ela costurou para que não se perdesse outras coisas, e ela foi em busca daquilo que se perdeu. A grande verdade é que muitas vezes a gente se conforma, a gente não valoriza o pequeno detalhe. A gente vai achando que isso é simplesmente algo natural. Essa mulher não aceitou a perda como se fosse algo natural. Hoje pela manhã eu contei um exemplo que aconteceu lá em casa. Eu tenho na minha casa um portão desses eletrônicos, elétricos, que você aperta um controle e ele levanta. Já está instalado lá em casa há mais de 10 anos, 12, 15 anos. Quando eu estou chegando umas 3, 4 casas antes da minha, eu já aperto no meu carro, e quando eu chego com o carro, o portão já está aberto. Eu digo para vocês que nesses anos todos com esse portão, eu nunca levantei pela manhã e disse, Deus, muito obrigado pelo portão que tu me deu, que benção. Eu nunca pensei em apertar aquele botão e... Não, é uma coisa normal. Mas essa semana, quando eu estava chegando em casa, que eu apertei o portão não levantou. E daí os 3 carros tiveram que ficar na rua. E daí que eu fui ver que aquele portão pesa que é um raio. E daí tive que levantar aquele portão, achar alguma coisa. Hoje em dia na casa da gente, antigamente tinha madeira, tinha coisa. Hoje nas casas da gente não tem mais nada. O que tu vai botar para calçar um portão que pesa lá seu? Quantos quilos aquela engronha? E daí, como eu sou o cara mais alto e o mais forte da família, tive que levantar o portão, botar o portão no ombro, e disse, Jesus, cuida da minha coluna agora, e bota os carros para dentro. Depois que os 3 carros entraram para dentro, eu fechei o portão, baixei o portão, e agora eu estava lá dentro pensando assim, Jesus, eu nem vou sair mais de casa, que trabalheira que dá esse portão. Arrebentou o cabo de aço do meu portão. Gente, uma coisa que alguém vai dizer, mas o que é um portão? Mas isso mexeu com toda a minha vida de entrada e saída dentro de casa, isso deu um trabalho do cão. Mas talvez você diga, eu não tenho portão eletrônico lá na minha casa, não. Você não sabe o que está perdendo. Agora, a grande questão é que eu podia dizer, não, vou ficar sem portão. Mas Deus está dizendo a mim e a você que nós não podemos deixar as coisas se ir e nós irmos nos acostumando. Nós simplesmente aceitarmos a perda como algo natural. Era para arrebentar a mesa, era para estragar, nada eterno, é assim mesmo que acontece. Olha, o meu vizinho nem portão não tem, a coisa é assim, a coisa é assada. Nós não podemos aceitar a realidade das perdas que acontecem nos nossos relacionamentos. Gente, eu às vezes fico abismado com pessoas que conseguem achar que a vida de intimidade de um casal é pouca coisa. Então eles conseguem conviver com uma vida de intimidade medíocre, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 1 ano, 2 anos, 10, uma vida toda.
Pessoas conseguem viver num casamento, um relacionamento, uma família onde não existe harmonia, onde não existe diálogo, onde não existe paz, onde não existe companheirismo e acham que isso é normal, que a vida é assim mesmo, que é dessa forma, que tudo que é homem é assim, que tudo que é mulher é assim, que tudo que é filho é assim. Não! Não é isso que Deus quer para nós. Nós precisamos valorizar as coisas e não aceitarmos a perda como algo natural. A sociedade hoje está dizendo que é normal isso, a sociedade está dizendo que é assim mesmo, mas não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que a nossa casa, o nosso casamento, a nossa família seja um lugar de encontro, não de desencontro, não onde cada um come separado, onde ninguém se vê, ninguém se fala, ninguém se encontra como pessoa, no sentido da sua vida, não encontra suficiência, precisa encontrar do lado de fora algo que preencha as suas carências emocionais, as suas carências físicas, as suas carências sociais, porque em casa ela não se encontra. Não existe realização como pessoa. A pessoa se sente subaproveitada quando não tiranizada, quando não abusada fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, e isso dentro de casa. Será que esse é o projeto de Deus? Longe disso. Mas por quê? Porque as pessoas vão aos poucos aceitando a perda de algo como se fosse natural. Vão empurrando com a barriga, vão empurrando para baixo do tapete e mantêm as aparências. Essa mulher disse: não, eu perdi, eu tinha 10 e eu não quero viver com 9. Talvez as pessoas aí do lado nem saibam. Talvez quando elas olharem a minha pochete, quando olharem o meu colar, elas nem vão perceber que está faltando uma. Mas para mim tem muito valor. E eu não vou cobrar isso do meu marido, eu não vou cobrar isso do meu filho, eu não vou cobrar isso do meu pai, eu não vou cobrar isso da minha esposa. Eu vou fazer, eu vou tomar uma atitude de procurá-la e encontrá-la. E ela se dispôs então a varrer a casa. O texto nos diz que ela varreu a casa. Varrer a casa é o serviço braçal. Varrer a casa é um serviço que você precisa se abaixar. Hoje de manhã eu perguntei para os adolescentes quantos aqui varrem a casa. Não vou perguntar hoje. Mas hoje em dia tem gente que nunca pegou uma vassoura na mão, não sabe nem varrer. Às vezes aqui na igreja a gente bota alguém varrer, dá um nervoso, eu tiro a vassoura da mão porque dá um... Não sabe varrer. Porque nunca varreu. Agora vocês imaginam um cara alto que nem eu tendo que varrer uma casa embaixo da cama. Tem que botar o joelho, botar a mão. O que é isso? É se humilhar. Aí está o grande problema nosso. Nós não temos a disposição de encontrarmos as coisas quando começa, eu preciso me humilhar e tomar a disposição de varrer. Eu prefiro esperar o marido chegar em casa e botar ele a varrer porque eu já cuidei demais da casa. Não, isso é trabalho da mulher, ela que tem que fazer, isso é trabalho dos filhos que são novos, isso é trabalho dos pais. A grande verdade é que nós estamos sempre empurrando para os outros a necessidade de nos humilharmos e varrermos. Porque varrermos aqui significa você trabalhar para fazer as mudanças. Significa você trabalhar, você ter uma atitude, uma disposição humilde de fazer com que as coisas sejam encontradas. Essa mulher fez isso. Você e eu estamos dispostos para retomar os valores que perdemos dentro de casa, nos nossos relacionamentos, na nossa família, a termos uma postura de construirmos em humildade? Gente, a nossa humildade dura um dia, 2 dias, e semana que vem eu digo, eu já estou cansado de ser humilde, já estão se aproveitando de mim, já eu não sou cavalo do diabo, o que ele está pensando, o que eles estão pensando, o que é isso? Porque nós não temos a disposição de trabalharmos, de buscarmos.
Às vezes é preciso dar uma varrida na nossa boca, nos nossos lábios, porque a língua, a Bíblia diz que existe poder de vida e de morte na boca. E às vezes a Bíblia chega a dizer que uma mulher rixosa, uma mulher reclamona, uma mulher murmurenta, uma mulher que só fala, nada contra as mulheres, mas é a Bíblia que está dizendo isso, não sou eu. E se a Bíblia diz, está certo. A grande verdade é que às vezes o varrer é mudar a atitude, o que fala, a forma como fala. Às vezes a varrer significa você ter a disposição de investir tempo. Gente, tem gente que quer ter um casamento que é uma Brastemp, mas ele não gasta tempo nenhum nisso, ele não investe tempo nenhum nisso. Tem gente que quer ter um relacionamento mais significativo. Eu não sei por que os meus filhos não me consideram amigos deles. Eu não sei por que os meus filhos não contaram isso para mim, foram contar para uma outra pessoa. Se sentem até enciumados às vezes, porque os amigos têm confidentes, têm pessoas mais chegadas do que eles na igreja, na escola, do lado de fora, do que com os próprios pais, mas não percebem que eles não têm tempo para os seus filhos. Não tem tempo para construir um relacionamento. Talvez varrer aqui significa você abrir mão da sua arrogância. Porque, gente, a grande verdade foi o que eu já falei. Quando nós olhamos a relação pelos nossos olhos, pelo nosso prisma, pelos nossos óculos, as coisas têm as nossas cores. E pelas nossas cores nós estamos sempre certos, 100% certo. Para mim, eu sou o melhor marido que existe. Ô, Helena, vai dar um amém aí? Tu vê. Até a minha mulher está me boicotando. Mas, gente, a grande verdade é que nós sempre achamos que nós temos bala na agulha, que a coisa não é tanto como ela diz, que não é tanto como eles falam, mas é preciso a disposição de se humilharmos. Quem quer encontrar o que se perdeu precisa ser diligente. Precisa perseverar, precisa buscar, precisa se entregar, precisa varrer. E talvez isso demande de você ter que se abaixar, se humilhar, botar o joelho no chão. Mas eu quero que você perceba o que essa mulher fez. Antes de tudo, acenda uma candeia. A candeia, numa época que não existia lanterna, a candeia era uma lamparina de óleo que se botava fogo para poder iluminar o ambiente. As casas eram feitas de uma maneira em que a iluminação dentro era um tanto quanto precária. Então, para poder encontrar todos os lugares, todos os cantos, era preciso de uma luz. O que está acontecendo aqui? O texto nos diz que a primeira coisa que essa mulher fez foi que ela acendeu a candeia. Aqui está a pergunta que eu fiz no título dessa mensagem. Existe um segredo para uma família feliz? Sim. É uma família que vive à luz da candeia que é Cristo Jesus. Esse é o segredo para relacionamentos significativos. Esse é o segredo para termos uma lar, uma família onde exista encontro, onde exista suficiência, realização. É um lar, uma família, são relacionamentos que vivem à luz de Cristo. Vejam que Efésios 5, verso 13 nos diz: tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. O que Deus está dizendo? Que existem coisas que a nossa percepção não enxerga se não for iluminado. Existem áreas na minha vida, existem situações que só vão ser trazidas à luz à tona se forem iluminadas por Deus. Essa é a grande verdade. Então você e eu, se quisermos viver uma vida onde a graça de Deus se manifeste, precisamos fazer com que a luz de Cristo ilumine todos os compartimentos da nossa vida. Mas o grande problema meu e seu é que existem algumas áreas que a gente esconde. Existem alguns compartimentos, algumas gavetas secretas que a gente não quer que a luz entre. A gente não quer que a luz permeie, porque isso vai fazer com que as coisas se tornem visíveis. E é impossível que eu e você vivamos uma vida plena enquanto a luz não tornar todas as coisas expostas. Quantas vezes
Fui procurado por pessoas que estavam enfrentando situações trágicas na sua família. Estavam enfrentando relacionamentos que estavam se destruindo, empobrecendo debaixo de uma tragédia terrível. E você começa a compartilhar, começa a conversar e você percebe que viveram à margem da sua vida situações que nunca foram trazidas à luz. Dia desses conversei com um casal que há quase 40 anos existia entre eles algo escondido. Existia entre eles um segredo inconfessável. Existia entre eles algo que tinha sido colocado no ambiente, na caixa mais escura. E a pessoa achava que era possível conviver, manter a vida, tendo na sua vida um lugar desse. E não dá, gente. Rui, quebra, cai, não vai para frente, não prospera. Por isso Deus está dizendo a mim e a você que muitas vezes nós não estamos entendendo por que o meu casamento está fazendo água. Por que eu já estou no segundo, no terceiro, no quarto relacionamento e nada dá certo. Por que eu não consigo me dar bem com os meus filhos? Por que eu não consigo me dar bem com os meus pais? Por que a nossa vida, nossa família não é um lugar de encontro? Pelo contrário, é um lugar de desencontro. Eu prefiro fazer hora extra no trabalho. Eu prefiro estar na igreja. Eu prefiro estar em qualquer lugar do que em casa, com a minha esposa, com o meu esposo, com os meus filhos, com os meus pais. Por que a nossa vida familiar muitas vezes não é um lugar de realização? É onde a gente se sente mais para baixo, a gente se sente debaixo de um jugo, a gente se sente um fracassado, a gente se sente uma pessoa mal projetada, mal vivenciada. Por quê? Por que não consigo encontrar ali uma amizade sincera, uma alegria sincera, um companheirismo sincero, e eu preciso buscar do lado de fora? Por que os meus olhos estão sempre olhando para a grama do vizinho? Porque muitas vezes nós não estamos percebendo as coisas porque a luz de Cristo não tem brilhado em todas as áreas da nossa vida. Tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Existem coisas se perdendo e você não sabe aonde se perdeu, como se perdeu. Você só sabe que se estão perdidos. Deus está dizendo: deixe a luz entrar. E João, capítulo 12, verso 46, registra a frase de Jesus que ele diz: eu, Jesus, vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Gente, o exercício que eu e você deveríamos fazer a cada dia, a cada semana, é nos examinarmos no espelho de Deus, à luz da graça de Cristo, e dizer: eu estou sendo um pai segundo a vontade de Deus? Eu estou sendo um marido, um esposo, à luz do que Deus quer para mim? Eu estou sendo uma esposa segundo o projeto de Deus para mim? Eu estou sendo uma mãe segundo o que Deus quer? Deus ilumina, mostra, revela o que está escondido. Eu estou sendo um filho que honra. Dia desses falamos a respeito de honrar pai. Eu estou sendo um filho segundo o projeto à luz de Cristo. E às vezes a gente não entende por que as coisas estão se perdendo. Gente, o que existe de homens arrogantes, o que existe de homens prepotentes, o que existe de homens difíceis, que estão fazendo com que a sua esposa sofra crises financeiras terríveis, porque ele nunca conseguiu administrar a sua vida financeira, mas ele não dá o braço a torcer. A esposa se mata, envelhece trabalhando do lado de um cabra desse, e um cabra desse ainda acha que está com a razão. Quantos homens se matam trabalhando para uma esposa ser frívolo e gastar tudo o que ele tem, de uma maneira esbanjada, de uma maneira que nada, entra de carrinho e sai de caminhão. O que existem de filhos que não estão nem aí com seus pais, simplesmente não os honram, não os respeitam, não os consideram, são verdadeiros parasitas, são verdadeiros sanguessugas. Me dá, me dá, me dá, me dá e me dá agora. Quantos valores têm se perdido? Porque falta que a luz de Cristo ilumine
E a luz de Cristo se manifesta, segundo o próprio Cristo diz, aquele que tem um relacionamento comigo, aquele que crê em mim não vai permanecer em trevas. Por isso nós queremos encerrar essa série de mensagens sobre fortalecendo a família, dizendo a você, que se você quer ter um relacionamento significativo na sua casa, se você quer viver uma vida onde exista encontro, você se encontre como pessoa, você se encontre como marido, como esposo, como esposa, como pai, como filho, que você encontre suficiência, que você não precisa estar olhando para o lado de fora, você não precisa estar buscando subterfúgios. Quantas pessoas estão buscando em questões como drogas, vícios, lazer, divertimento, fugas, escapes, porque não se encontram, não encontram suficiência dentro de casa. Quantos homens, maridos não se sentem machos, não se sentem homens com H maiúsculo, porque não são respeitados dentro de casa como tal? Quantas mulheres não se sentem femininas, não se sentem desejadas, porque tem um marido que é uma anta dentro de casa? Quantos filhos tratam seus pais de uma forma onde os seus pais se gastam, se dão, e eles nunca estão saciados, nunca têm uma palavra de reconhecimento? A minha guria está trabalhando num hospital e dia desses ela falando de uma velhinha que estava lá, que nunca recebeu visita, nunca estava entregue já não sei quantos dias num leito de hospital. Só foram conhecer os filhos dela quando levaram um oficial do cartório para ela botar o dedão lá, porque estavam interessados nos bens que ela estava esperando simplesmente que ela morresse. Mas nunca teve ninguém para falar com os médicos, nunca teve ninguém para visitar a velhinha, ela estava largada lá. Essa é a realidade, porque as pessoas estão perdendo. Então você vai dizer, mas essa não é a realidade da minha casa, isso não é o que está acontecendo. Gente, essa mulher começou perdendo 1 dracma. Ela se conformasse, ela ainda teria 9. É 10%, isso nem se valoriza, isso nem se percebe. Mas se você não se perceber, se você não mudar a sua postura, se você não estiver na luz, perde 10 hoje, perde outra amanhã, perde outra depois, e quando um dia você acorda, como muitas pessoas dessa igreja, eu não estou falando coisa que não existe, vocês sabem, que um dia alguns me perguntam, onde está o fulano? Perdeu tudo. Por quê? Porque no caminhar da sua vida foi perdendo uma coisa hoje, foi perdendo uma coisa amanhã, foi perdendo uma coisa amanhã, e um dia ele acordou, ele não tinha mais nada e não percebeu que a sua sacola, que a sua bolsa, que a sua pochete estava furada e tudo que era valoroso se perdeu. E você tem que ouvir de uma esposa, ouvir de um esposo, eles colocarem na mesa em pratos quentes, em pratos limpos, diante de um... Isso não é de agora. Já foi muito tempo que estamos vivendo essa hipocrisia. E eu pergunto por quê? Porque viviam tapados. Viviam cegos. Porque não estavam vivendo a luz de Cristo. Por isso eu desafio você nessa noite a repensar a sua vida, a repensar as suas práticas, a repensar os seus valores à luz de Cristo. Vamos orar? Pai, nós reconhecemos que vivemos em uma sociedade, vivemos uma vida onde a perda é um fato, que muitas vezes, conforme vamos caminhando, estamos suscetíveis a perdermos de algumas coisas. Às vezes nos envolvemos em tantas coisas, às vezes olhamos para tantas coisas nos atraem. Às vezes as nossas prioridades vão para as coisas que são mais urgentes e não para as que são mais importantes. E isso muitas vezes nos leva, Senhor, a perdermos valores que são essenciais, valores que são indispensáveis. Às vezes construímos grandes casas, grandes palacetes, mas não temos um lar para morar. Muitas vezes temos uma mesa farta, uma mesa regada com o que há de melhor, mas não temos ninguém que se sente nessa mesa, Pai, como encontro. Muitas vezes corremos tanto para oferecer o que há de melhor neste mundo aos nossos filhos, mas não temos tempo para os nossos filhos.
Muitas vezes olhamos para o lado e vimos a grama do vizinho mais verde que a nossa, mas não nos esquecemos que ele tem gastado muito mais água, ele tem regado muito mais o seu jardim do que aquilo que nós estamos regando o nosso. Então agora, em nome de Jesus, eu te peço que o Espírito Santo de Deus fale a cada coração. E se porventura existe alguém aqui que não consegue fazer essa reflexão à luz de Cristo, ilumina agora o seu coração, ilumina agora a sua mente, porque ainda é possível mudar, ainda é possível retomar, ainda é possível recomeçar, porque Deus nos dá a graça, nos dá a chance. Oh, aleluia! Eu queria convidar você que está conosco essa noite, que gostaria de começar a ter uma nova caminhada à luz de Cristo, e você gostaria de dizer: eu preciso que essa luz ilumine o meu interior. Eu cansei de andar às escuras, eu cansei de bater com a cabeça na parede. Eu reconheço que preciso de que alguém me dê uma direção, um norte. Eu preciso de um Salvador. E você quer receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador na sua vida? Levante a sua mão bem alta onde você está. Temos várias pessoas. Deus abençoe, Deus abençoe. Isso, muito obrigado. Pode baixar a sua mão. Você que levantou a sua mão, eu gostaria que você olhasse agora para essas pessoas. Abra seus olhos e olhe para essas pessoas que estão paradas no corredor com esse colete cor de laranja. Quando terminarmos a nossa reunião, você vai procurá-los. Eles vão lhe dar gratuitamente um CD e uma literatura para que você leve para casa, leia e saiba a respeito desse projeto. Que Jesus quer que a sua casa, que a sua família, que os seus relacionamentos sejam um lugar de encontro, um lugar de suficiência. Você encontre tudo o que você está procurando. Jesus na nossa vida, na nossa família, é o que faz com que nós venhamos a viver uma vida plena e uma vida de realização. Eu convidaria todos a ficarem de pé. E estamos encerrando esse mês, essas semanas, falando sobre família. E eu gostaria de orar por você e por sua família. E se você gostaria de orar, colocar diante de Deus, para que Deus fortalecesse a sua casa, eu convidaria você a vir com a sua esposa, com seus filhos até aqui à frente. Eu quero fazer uma oração enquanto nós vamos estar cantando, para que Deus nos dê a sua graça. Se você puder estar do lado da sua esposa, dos seus filhos, venha bem na frente. E eu gostaria de orar com você, porque todos nós, eu quero dizer para você, que nem eu, nem ninguém, todos nós estamos sujeitos a perdermos valores importantes na caminhada, mas que nós possamos ter a graça de Deus, aleluia. Ore a Deus agora e diga: Deus me ajuda, Deus me alarga. Se eu for preciso varrer, eu estou disposto a me humilhar. Eu vou ser a pessoa que vai tomar a iniciativa de retomar, de buscar. Se não couber todo mundo aqui, fique nos corredores, mas fique ao lado da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. Dê a mão, vamos orar. Deus está nesse lugar e quer fortalecer a sua família, quer fortalecer a sua casa. Ou talvez, infelizmente, você não tenha ninguém ao seu lado hoje, porque você já perdeu durante a caminhada. Talvez você hoje esteja com seu coração apertado, porque você gostaria que estivesse alguém com você, mas vocês na sua caminhada se distanciaram. Saiba que Deus tem uma nova vida para você, Deus tem um novo caminho para você. Tudo é possível, Deus que nós cremos. Ele está disposto a reconstruir a sua vida, a reconstruir as nossas vidas. Vamos orar, levante a sua mão, ore a Deus. Pai, 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 nós reconhecemos que precisamos de Ti. Nós reconhecemos, Pai, que existe em nós uma tendência do caminharmos, do passarmos do tempo, deixarmos que algumas coisas se percam. Nós temos uma tendência a nos acomodarmos. Nós temos uma tendência, Pai, a aceitarmos aos fatos. Mas em nome de Jesus, nós queremos romper com todo o comodismo. Nós não queremos abrir mão de nada na nossa vida, na nossa família, no nosso relacionamento marido e mulher, no nosso relacionamento com os nossos filhos, com os nossos pais. Nós reivindicamos, nós profetizamos a bênção do Senhor. Nós profetizamos o agir de Deus. Ilumina agora, Pai, ilumina agora cada coração. Eu sei que existem áreas que precisam ser iluminadas. Traz luz, Pai. Mostra que haja agora a disposição de varrer os lábios, de mudar a postura, de mudar, Senhor, a posição, de mudar os sentimentos, as ações, de construir aquele que está parado, esperando que seja um instrumento, um agente de Deus, aleluia. Ele erga sua fé, troca este coração por um novo e tudo volta ao lugar.
impossíveis. Aleluia. Agradeça a Deus, porque Deus tem sustentado a sua vida, tem sustentado as nossas vidas. Para Deus não há impossíveis. Das coisas Ele abre a sua fé. Troca esse coração. Tudo novo, tudo volta ao lugar. Eu quero dizer a você que você deve voltar para sua casa. Você deve levar esse informativo e dizer: Deus, eu quero ter a disposição. Faça um inventário honesto consigo mesmo, com a sua família. Reúna, ore a Deus, diz: Deus, ilumina, mostre. Porque vivemos dias maus, gente. Quando a gente vê um vídeo do menino Bernardo, a gente diz: que coisa impossível. Mas às vezes a nossa família, os nossos filhos, os nossos cônjuges estão se sentindo de uma maneira totalmente alienados. E a gente tem uma tendência de não percebermos isso. Mas deixe a luz de Cristo entrar, iluminar. Busque, volte-se. E eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua realidade. Pai, muito obrigado por esse culto. Muito obrigado por esse momento. Agora essa palavra possa frutificar no meu coração, nos nossos corações. Dá uma semana abençoada a cada um dos teus filhos. Dá uma semana abençoada para cada família, para cada relacionamento. E que possamos, em nome de Jesus, vivermos a vontade do Senhor. É o desejo do nosso coração, crendo que Deus tem nos chamado para andarmos na luz. Em nome de Jesus. Deus os abençoe. Uma semana abençoada a todas, em nome de Jesus.